Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Na tarde desta segunda-feira, 14 de setembro, começo de semana, o NT Sul de hoje já está começando e você confere alguns dos destaques agora. Isolamento social e aulas à distância diminuem os casos de resfriados entre crianças. O isolamento das crianças reduziu as lotações das emergências pediátricas durante a pandemia. Esse ano, como as crianças não estão tendo contato, né, com outras crianças e em geral, com a sociedade em geral, elas ficam mais protegidas desses vírus que tanto afetam a saúde das crianças no inverno. Você sabia que o Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais gera energia solar? A gente vai mostrar hoje como o retorno do investimento nas placas solares tem sido decisivo para isso. No quadro Nutrição, Luana Redel fala sobre a doença celíaca, uma reação do corpo à ingestão de glúten. Revestimento das paredes com caixas de leite. Depois de ver uma reportagem no NT Sul falando sobre esse assunto, uma telespectadora decidiu, por conta própria, transformar a sua casa. Sim, eu vi na TV e aí eu resolvi adotar, né? Comecei a juntar as caixinhas com doações da família, amigos. Aí eu comecei a fazer, aí me empolguei, agora tá quase tudo pronto. Você vai ver também como foi a movimentação política durante o fim de semana em Cachoeira do Sul. O município tem agora 7 candidatos à prefeitura. E ainda, 20% das academias gaúchas fecharam as portas definitivamente durante a pandemia e os educadores físicos tiveram que se adaptar. Agora eles dão aulas pela internet e o aluno faz as atividades dentro de casa. Ou personal trainer online por diferentes plataformas. Acabou a desculpa para moleza. Não dá sequer para dizer que faltam equipamentos em casa. Olha a disposição da Juliana com as bombonas d'água. E você, está fazendo atividade física em casa também para se manter ativo? Conte pra gente, mande a sua foto para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então você pode falar com a gente pelo Facebook comentando na nossa live. Acesse aí facebook.com/TV Cachoeira. A gente sempre quer a sua participação aqui no NT Sul, então não deixe de mandar a sua mensagem e acompanhar as notícias. O NT Sul já está no ar. A gente abre o NT Sul atualizando para você o quadro de Cachoeira do Sul diante do coronavírus. Nos últimos 3 dias, a Secretaria Municipal da Saúde registrou um total de 8 novos casos de Covid-19 na cidade, além de 37 novos suspeitos. No mesmo período de sexta-feira até ontem, foram descartados mais 43 casos suspeitos. Mas o fim de semana tem como destaque os altos números de pacientes considerados recuperados da doença. Foram 48 recuperados nestes 3 dias. Com os novos dados, Cachoeira do Sul tem agora 497 casos confirmados e 76 suspeitos. Mais de 1.500 já foram descartados e o número total de recuperados é de 473. Com esses 473 recuperados, o município tem apenas 24 casos ativos de coronavírus, ou seja, dos 497 casos confirmados na cidade, apenas 24 ainda estão com a doença. Esse é um dos menores índices de casos ativos em várias semanas. Para se ter uma ideia, no dia 20 de junho, Cachoeira do Sul tinha 50 casos ativos. E naquele mesmo fim de semana, o município estava passando da bandeira amarela para a bandeira laranja. O número de casos ativos hoje é menos da metade do que nesse período da mudança da bandeira. Sem aulas, a maior parte das crianças está em casa. E uma das consequências positivas desse isolamento tem sido menos resfriados e outras complicações respiratórias mais graves, como a asma e também como a bronquiolite. O reflexo direto é a redução dos atendimentos nas emergências pediátricas, inclusive com poucos casos de Covid-19 entre as crianças. Era só o inverno apontar e a farmacinha em casa entrava em ação. O Henrique, agora com 9 anos, tem asma desde bem pequeno. Quando o tempo muda, eu já sabia, né, o que vinha pela frente. Antialérgicos, e a coisa piora, eu lavo o nariz com soro, e aí depois, quando a crise fica mais severa, a bombinha, né? Tive que também fazer um tratamento com pneumologista, né? Juntamente com o pediatra,
Então, isso já vinha numa sequência assim, de vários invernos. Mas neste ano não teve falta de ar ou chiado no peito. É que a Karina, o Henrique e o Pedro estão em isolamento em casa em Porto Alegre desde o final de março. Ela em home office, eles encontrando os colegas da escola só online. Aí, durante a pandemia, brincar assim juntinho só entre os irmãos. O que eu vou montar, Pedro? Vai montar uma casa aí, já tá montando. O tempo vem oscilando entre calor e frio e realmente eu não fiz uso de bombinha nenhuma única vez nesse inverno, né? Vou te dizer que nem antialérgico ele tá tomando. É incrível, assim. E eu senti isso não só no Henrique, mas no meu filho menor. Ele não é asmático, mas ele também é alérgico, né? E não vi virose, nós não tivemos nada aqui. Nem uma crisezinha, graças a Deus. Pois o isolamento das crianças reduziu as lotações das emergências pediátricas durante a pandemia. Esse ano, como as crianças não estão tendo contato, né, com outras crianças e em geral, com a sociedade em geral, elas ficam mais protegidas desses vírus que tanto afetam a saúde das crianças no inverno. A criança vai consultar e o pediatra diz, é uma virose. E às vezes as pessoas não gostam desse diagnóstico. É tudo virose. O pediatra diz que tudo é virose, e realmente é. Né? Quer dizer, não tudo, mas uma grande parte. Né? Não só isso, né? Esse ano as pessoas estão tendo mais cuidado, né? Então a máscara, ela previne o coronavírus, mas previne outros vírus respiratórios também, né? A máscara, o álcool gel, a presença dos pais em casa, né? De conseguir observar melhor aquela criança, que às vezes passava o dia inteiro na escolinha, agora está com os pais cuidando, observando. Mas e o coronavírus? Os índices de internação de crianças também têm sido muito baixos, até porque elas estão isoladas em casa. O que os especialistas têm relatado até agora é que os pequenos costumam desenvolver formas leves da doença, muitas vezes até sem qualquer sintoma. O Noah tem 3 anos e ainda não vai à escola. Se antes ele só ficava em casa, agora durante a pandemia... O Noah não saiu de casa nenhum dia, não sai com ele, é difícil sair assim. Os irmãos mais velhos também estavam em isolamento, mas os pais saem para trabalhar. A primeira a demonstrar sintomas leves da Covid foi a Dirce, que é agente comunitária de saúde em Campo Bom. Aí foi logo afastada do trabalho, por precaução. Quando saiu o resultado positivo dela, toda a família fez o teste. O Noah positivou e o meu esposo positivou. O Charles e a Elaine, os mais velhos, não positivaram. Eu tive muita dor de cabeça em volta dos olhos, assim, nos olhos, dor nas costas, falta de olfato, um pouquinho de diarreia, ânsia de vômito, assim, muita canseira nos meus dias. O meu esposo teve uma dor nas costas, achou que era coluna. Tomou um remédio para coluna e melhorou. E o Noah? Totalmente assintomático. O Noah não teve absolutamente nada, não sintoma nenhum. O jeito que ele tá aqui, ele tava com o Covid. Brincando, apenas achamos que estava mais ativo do que nunca. Na discussão sobre a liberação das escolas, o que muitas pesquisas estão tentando responder é como os quadros leves ou assintomáticos de crianças e adolescentes atuam na transmissão do coronavírus. E você, tem criança em casa? Como é que está esse inverno? Estão mais saudáveis as crianças? Ficaram gripadas também? Tiveram alguma virose? Conte pra gente, mande mensagem aí nas nossas redes sociais, pode ser lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou então através do nosso WhatsApp, 51997697129. Você dá o seu recadinho e a gente conta a sua história aqui também. Gente, o setor de eventos de Cachoeira do Sul está programando para hoje uma manifestação que pede o retorno das atividades. A classe que está impossibilitada de trabalhar realiza uma carreata pelas ruas da cidade. A carreata sai às 4h do Hotel União. O setor já tinha se reunido com o prefeito Sérgio Gnatti, solicitando uma flexibilização no retorno das atividades. Na manhã de hoje, o prefeito encaminhou até ao governador um ofício solicitando a liberação de eventos artísticos e culturais, respeitando o modelo de distanciamento controlado do Estado.
Gente, na última sexta-feira, à tarde, a Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul promoveu a geração da Chama Crioula. Foi uma forma de marcar a Semana Farroupilha 2020, que teve as atividades canceladas por causa da pandemia. O CTG José Bonifácio Gomes sediou a atividade de geração da Chama Crioula, que marcou o início da Semana Farroupilha 2020 em Cachoeira do Sul. Foi um pequeno reencontro entre tradicionalistas. A máscara foi integrada à pilcha dos restritos peões e prendas participantes da atividade. O número de cavalarianos, que já era reduzido, ficou ainda menor depois da ação de fiscalização da Inspetoria Veterinária. Mas os que ficaram cumpriram a missão de geração da Chama Crioula. Um momento recheado de simbolismo para o movimento tradicionalista. Aquela questão sempre que nós mantemos, que o setembro é nosso, a Semana Farroupilha é de nos olhar para dentro, repensar nossa situação, nossos valores, nossas virtudes, enfim. Hoje, como seria o dia, a data oficial de abertura da Semana Farroupilha pelo calendário natural, e hoje é o aniversário de 29 anos da Cavalgada da Integração, os integrantes que estão aqui. Então, juntamos esse pouco de cada ideia e vão para proceder aqui a geração da Chama Crioula e a partir daqui a distribuição para todas as entidades no mesmo dia. Demonstração que nós somos fortes, né? E acima de tudo estamos cumprindo com o protocolo, né? Para que a gente consiga preservar a nossa saúde e a saúde dos nossos irmãos. E ao mesmo tempo manter acesa essa nossa chama que é tão importante, que significa a nossa tradição, a nossa cultura do Rio Grande do Sul. Tá aí uma bela celebração, né? Embora bastante limitada, essa seria a semana para muitas celebrações aqui no Rio Grande do Sul, mas absolutamente tudo cancelado, né? Salvo algumas pouquíssimas exceções. Mas a gente vai trazendo informações também aqui na TV Novo Tempo, falando sobre essa semana especial da Semana Farroupilha, né, do Rio Grande do Sul. Você já ouviu falar ou sofre da doença celíaca? No quadro Nutrição de hoje, a Luana Redel explica um pouco sobre como ela afeta o organismo e o que pode ser feito na alimentação para evitar os problemas que ela causa. Olá, tudo bem com vocês? No quadro de nutrição de hoje nós vamos falar sobre a doença celíaca, uma das doenças mais famosas de síndrome desabsortivas aí do nosso intestino e que vem crescendo muito na população hoje em dia, né? A doença celíaca, ela é uma resposta imunológica à proteína do glúten, que a gente encontra no trigo, na cevada e no centeio. Então, esses são os principais alimentos que a gente encontra o glúten e são importantes da gente reforçar na população. Essa doença, ela é muito séria porque ela causa muitos problemas absortivos, né? Então, um problema aí de absorção de vitaminas e minerais no nosso intestino, porque ao longo do tempo ela vai criando uma inflamação intestinal. Um dos maiores problemas que a gente vê hoje é como diagnosticar a doença celíaca, né? Muitas pessoas apresentam alguns sintomas que podem ser correlacionados com outras patologias, com outras doenças, que é a diarreia, a distensão abdominal, né, o inchaço da barriga, pode apresentar vômitos, náuseas e inclusive reações alérgicas na pele. O diagnóstico, ele é feito pelo médico, né, pessoal, através de exames que vai detectar a nossa carga, a reação imunológica, principalmente do trigo, da cevada e do centeio. O que é importante da gente reforçar? A doença celíaca, ela não é uma alergia alimentar, ela é uma doença autoimune e hoje em dia a gente sabe que a população pode ser sensível ao glúten, que é totalmente diferente da doença celíaca. Essa sensibilidade, ela acontece através do alto consumo de glúten e através da diminuição desse consumo a gente consegue reverter esses sintomas. Além disso, pessoas que
portam de doença celíaca, elas não podem consumir nenhum produto que contém trigo, cevada e centeio, nem traços desses alimentos. Às vezes na embalagem a gente encontra, este alimento é sem glúten, porém pode conter traços de cevada ou de centeio, né? Além disso, acho que é importante da gente ressaltar que muitas pessoas com a doença celíaca podem perder peso e muitas vezes até não entender o porquê da perda de peso. Devido a episódios de diarreia ou de vômito, isso pode colaborar para desidratação e para perda de peso. A doença celíaca hoje, tem muitas pessoas que questionam se ela é mais acometida em crianças, se pessoas adultas podem desenvolver. Já se viu em alguns estudos e também na prática clínica de consultório que a gente consegue detectar a doença celíaca também quando a pessoa já é adulta, né? A faixa etária ali dos 25 aos 38 anos é bem comum de muitos pacientes apresentarem aí os sintomas referentes à doença celíaca. Outra coisa importante, receber o diagnóstico de doença celíaca, a partir daí nunca mais vou poder comer pão, massa, um bolo. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, já que o glúten é o ingrediente principal de todos esses produtos. Hoje em dia a nossa indústria ela tem se preocupado muito com a questão da doença celíaca e tem criado vários produtos aí da fécula da mandioca, da batata e de outros alimentos que produzem farinhas que a gente pode fazer aí na produção, né? Por exemplo, de massas, de pães, de bolo e que ficam muito parecidos à farinha normal que contém glúten. Então assim, pessoal, o principal alimento que a gente acaba evitando na doença celíaca são as farinhas ricas em trigo, que é o que normalmente a gente consome quase que diariamente, né? A cevada é importante da gente falar, então as pessoas com doença celíaca precisam cuidar e o consumo de cerveja, isso é muito, muito importante. E a questão ali dos pães de centeio, que também tem que ter cuidado, tá? Em relação à doença celíaca ainda, um ponto a frisar é que essa doença ela não tem reversão, é uma doença que vai ficar pro resto da vida, então essa pessoa precisa ter muito, muito cuidado, né? E seguir ao máximo as diretrizes do seu médico e do seu nutricionista, porque através disso o nutricionista principalmente vai conseguir lhe passar uma dieta que seja cabível para quem porta dessa doença, para evitar ainda mais a deficiência de algumas vitaminas e minerais, principalmente na fase inicial, né, onde a gente tem uma grande extensão inflamatória intestinal, e depois para manter o equilíbrio da saúde do nosso corpo. Até a próxima! E se você tem uma pergunta também sobre nutrição que você gostaria de mandar para a gente, uma sugestão, mande aí também no nosso WhatsApp. O número é o 51997697129 e a Luana Redel pode responder ao seu questionamento também aqui no NT Sub. Você pode interagir com todos os nossos comentaristas. A Luana também é uma delas, às segundas-feiras trazendo dicas de nutrição aqui na Novo Tempo e no NT Sul. Gente, o setor da energia solar vem crescendo mesmo durante a crise. E o Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais gera esse tipo de energia aqui no país, atrás só de Minas Gerais. Um dos motivos para o estímulo nas vendas das placas solares é a possibilidade de retorno do investimento em menos de 5 anos. Reduzir gastos e valorizar questões relacionadas à sustentabilidade são algumas das tendências que ganharam força com a pandemia do novo coronavírus. A aposta em energia solar está alinhada a isso tudo. O sistema de placas que geram energia através do sol se espalha pelos telhados de casas e de empresas de todo o país. Este vendedor apostou nisso há 3 anos e meio. Já tem 150 clientes em 7 cidades do Rio Grande do Sul. A gente sempre costuma dimensionar um sistema, número de placas, tamanho de inversor e o sistema a partir da demanda de energia do cliente, do que ele costuma gastar mensalmente. A partir da conta de luz dele, a gente faz um cálculo dos últimos 12 meses, da média de consumo dele dimensiona, então, o número de placas. No caso do IEDO, que o nosso cliente está sendo de 12 placas. Já tinha essa ideia de colocar há um bom tempo, mas acabei colocando agora, depois que eu fiz uma pesquisa e conversei com vários amigos meus, né?
e cheguei à conclusão que vale a pena mesmo colocar. É no verão que aumenta mais. No verão praticamente dobra, né? Por causa do ar-condicionado, o motor da piscina também. Então, no verão, dobra esse consumo de energia elétrica. E daí, para mim, sai um custo bem alto, então eu quero fazer esse investimento para diminuir esse valor daí. E estas 12 placas que estão sendo instaladas aqui na casa do IEDO devem produzir cerca de 450 kW de energia por mês. Eu diria que a primeira coisa é avaliar a disponibilidade do local de instalação. Geralmente é instalado no telhado, né? Então, se o telhado é adequado, se as telhas estão boas, se a estrutura suporta, tem que pensar que o sistema fotovoltaico, o melhor local de instalar, é sempre voltado para o norte, em torno de 20 graus de inclinação aqui na nossa região. Outra questão importante também é avaliar o seu consumo de energia elétrica. Existe uma tarifa mínima que é sempre a pessoa vai pagar, né, quando tiver um sistema fotovoltaico instalado, que depende se é monofásica, bifásica ou trifásica a instalação. Em instalação trifásica, a pessoa sempre vai pagar um valor de 100 kWh mensais no mínimo, né, para a concessionária de energia elétrica. Todo o sistema, independente se ele for da RGE, da CE ou da Seletro, ele precisa passar pela elaboração de um projeto técnico. Esse projeto ele vai para a análise da concessionária, depois do ok do projeto técnico, então é feita uma vistoria em loco, no local da instalação, para ver se o projeto está de acordo com a instalação, se a instalação foi feita conforme foi estabelecido no projeto, e aí sim é feita a homologação do sistema e ele pode então entrar em funcionamento de fato. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o volume total do país atingiu a marca de 5,5 gigawatt neste ano. Levantamentos feitos pela Agência Nacional de Energia Elétrica mostram esse avanço. Minas Gerais é o líder e cresceu 40% este ano. Na segunda colocação está o Rio Grande do Sul, que cresceu 70% nos primeiros 8 meses de 2020. De março a agosto, a potência instalada em solo gaúcho cresceu 125 megawatts, passando de praticamente 300 para 424 megawatts, um aumento de 41,8%. Havendo uma geração superior ao consumo do cliente, essa geração superior gera créditos de energia, créditos em quilowatt. Esses quilowatts que sobraram, o cliente tem 60 meses para utilizar na sua própria residência ou em outra unidade consumidora que esteja em seu nome e seja de sua propriedade. Não é possível fazer a venda para a concessionária desse quilowatt, dessa energia. Ela nunca vai se transformar em dinheiro, mas é possível ele utilizar isso, seja na sua residência ou em outra da mesma titularidade. Por isso que é bom ter um projeto de acordo com o consumo da residência. Exatamente. Né? Para que não sobre, o cliente não tem que ter um investimento acima do que ele necessita e também não falte para que ele não fique, ele fique insatisfeito depois da instalação. E quanto à resistência das placas, porque a gente tem a questão do granizo, né? E esses painéis eles ficam expostos, geralmente, como a gente falou, né, no telhado. Eles são realmente resistentes? Todos têm que ter o selo do Inmetro. Para ter o selo do Inmetro, tem que passar por vários testes de durabilidade também, resistência, confiabilidade e segurança, principalmente. Tem de normas internacionais também que fazem teste de resistência mecânica, né, inclusive para testes de granizo em módulos fotovoltaicos, equivalentes com pedras de gelo lançadas nos módulos, né. Então, tem testes, né, que são feitos nos módulos e os fabricantes fazem esses testes para poder ter os seus módulos certificados. Por isso que se fala que a vida útil estimada dos módulos fotovoltaicos é até de 25 anos, né, porque, de fato, eles são muito resistentes. Já os inversores, eles têm vida útil menor. A previsão é de cerca de 10 anos. Os fabricantes geralmente dão garantia de 5 a 10 anos. Ao todo, o Rio Grande do Sul conta com mais de 40 mil unidades consumidoras, que geram ou recebem energia da fonte solar. Mas e o seu IEDO, que investiu quase R$19 mil em plena pandemia, para se livrar de uma despesa mensal de R$500 com energia elétrica? Está como? Ansioso para ver funcionando. Ansioso para ver funcionando. E você que está em casa, o que acha desse assunto, né, da energia solar? Tem também interesse em gerar energia em casa com placa solar? Você acha viável? Tá caro? Tá barato?
Conte pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. No Facebook você também pode mandar a sua opinião acessando a nossa página e comentando lá na nossa live, porque o NT Sul está ao vivo por lá também, facebook.com/TV Cachoeira. E eu vou começar aqui este nosso bloco de interatividade falando dos nossos internautas que estão comentando lá na live do Facebook. O Lucas Freitas, ele está em Porto Alegre, ele diz aqui que saudade de Cachoeira, um abração a todos. Obrigado, Lucas. Tudo de bom para você, para os seus amigos aí também e para os amigos cachoeirenses, né, que estão ligados com a gente aqui. A Bia Saldanha mandando uma boa tarde também, o desejo de uma semana abençoada. Obrigado, Bia. A Rosane Cassol, a Marici Noronha desejando um feliz aniversário para a avó Lili, que completa hoje 85 anos. Parabéns, dona Lili, felicidades, muitos anos de vida. Vai o abraço aí da Marici e o abraço de toda a equipe aqui do NT Sul também. O Luiz Augusto está com a gente lá em Passo Fundo. Grande abraço para você, Luiz Augusto, para os amigos do norte do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Erechim. Grande abraço para todos. Cidades aqui do Rio Grande do Sul, né, que também se conectam, que se ligam com a gente aqui no NT Sul. Vamos para a tela, tem mensagens aqui do nosso WhatsApp. A Juliana Martins, ela diz aqui o seguinte: a minha atividade física é correr atrás do meu filho o dia inteiro, ele jogando bola com o cãozinho. Bom dia, é a Juliana Martins, aqui de Cachoeira do Sul. Juliana, obrigado pelo seu recado, viu? A gente falou um pouquinho já na abertura sobre essa questão das academias, né? E nós vamos ver aqui a foto, inclusive, do filho dela jogando bola com o cachorro. Olha aí que beleza de foto, né? É isso aí. Olha, uma bela foto mesmo. Obrigado, Juliana. Grande abraço para você e para toda a sua família. Tem mais recado aqui dos nossos telespectadores? A Roseli Faller. Ouvi dizer que o INSS irá abrir ao público hoje. Será verdade? Roseli, nós vamos trazer daqui a pouquinho essa informação, né? O governo anunciou oficialmente que as agências iriam abrir. Será que Cachoeira abriu? Está funcionando? A gente vai trazer essa informação em breve. Bom, você que está em casa, não participou ainda, mande o seu recado, a sua opinião, a sua sugestão de reportagem, a sua notícia. Você pode mandar foto, pode mandar vídeo e fazer o NT Sul junto com a gente. Daqui a pouquinho tem mais. No próximo bloco, revestimento das paredes com caixas de leite. Depois de ver uma reportagem no NT Sul falando sobre esse assunto, uma telespectadora decidiu, por conta própria, transformar a sua casa. Sim, eu vi na TV e aí eu resolvi adotar, né? Comecei a juntar as caixinhas com doações da família, amigos. Aí eu comecei a fazer, aí me empolguei, agora tá quase tudo pronto. E você vai ver também como foi a movimentação política durante o fim de semana em Cachoeira do Sul. O município tem agora 7 candidatos à prefeitura. E ainda, 20% das academias gaúchas fecharam as portas definitivamente durante a pandemia e os educadores físicos tiveram que se adaptar. Agora eles dão aulas pela internet e o aluno faz as atividades físicas dentro de casa. Ou personal trainer online por diferentes plataformas. Acabou a desculpa para moleza. Não dá sequer para dizer que faltam equipamentos em casa. Olha a disposição da Juliana com as bombonas d'água. O NT Sul volta em 3 minutos. Meio-dia e 33, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente neste começo de semana. E, aliás, depois de um fim de semana chuvoso, não é, em Cachoeira do Sul, a segunda-feira traz uma folga, apesar do céu continuar nublado. Mas essa folga não dura muito, viu? Entenda agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira tem muitas nuvens em Cachoeira do Sul. Depois de semanas de tempo chuvoso, a tendência é de que não chova hoje. No máximo, pancadas isoladas no município. O sol pode aparecer em alguns momentos. A temperatura mínima do dia vai ficar em 11 graus e a máxima chega aos 20. Terça-feira segue a tendência de instabilidades. O sol pode aparecer, mas já tem previsão de chuva, inclusive com a incidência de raios. Mínima 9 graus, máxima 16. Quarta-feira ainda tem previsão de chuva com chance de aberturas de sol. A mínima fica em 15 graus e a máxima em 18. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Uma frente fria avança pelo estado gaúcho nesta segunda-feira com chuva e raios. As precipitações isoladamente podem ocorrer na forma de pancadas fortes com granizo ocasional.
Rapidamente, ar seco e mais frio começa a tomar conta do estado e o tempo melhora. Em muitas áreas, isso já ocorreu de manhã. Por isso, o sol aparece nesta segunda-feira em grande parte do estado. Pontos mais ao norte e o noroeste ainda vão ter instabilidade isolada durante o dia. Temperatura agradável, mas esfria, e as mínimas ocorrem à noite. Vento, por vezes, sopra moderado com ocasionais rajadas. Em Porto Alegre, máxima 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17 graus. O INSS de Cachoeira do Sul retomou o atendimento presencial na agência hoje, mas é preciso que o segurado faça agendamento prévio para ser atendido. A solicitação pode ser feita pelo site, pelo aplicativo Meu INSS ou então pelo número 135. Na manhã de hoje, o movimento era tranquilo na agência do município. Até o momento, as perícias seguem suspensas. E aí, já mandou sua mensagem para a gente mostrar aqui na nossa telinha? Mande sua opinião, mande uma foto que a gente quer a sua participação aqui no NT Sul, você fazendo o telejornal com a gente. É só mandar pelo WhatsApp, o número é o 51997697129, tá aí na telinha. E pelo Facebook você também pode participar comentando na nossa live. Isso mesmo, a gente está ao vivo pelo Face também, então acesse aí facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar mais uma vez aqui pelo Facebook, tem várias mensagens aqui. A Franciele Cavalheiro passa por aqui, a Ana Lúcia, a Adriana Soares, o Marcelo Vieira é de Santa Cruz do Sul e ele diz aqui, saudades de Três Vendas, patronato agrícola. Obrigado, Marcelo, pela sua mensagem, grande abraço para você e para os amigos que nos acompanham também em Santa Cruz do Sul. O José Luiz Costa de Oliveira, ele manda o seu boa tarde, ele diz que os seus parentes, são aqui de Cachoeira do Sul, mas ele mora em Porto Alegre, também está ligado aqui na programação da Novo Tempo. Obrigado, José, grande abraço para você e para os parentes que se conectam aqui também na Novo Tempo, que sintonizam a Novo Tempo pela TV. Vamos aqui para a tela, tem mais mensagens. A Patrícia de Cachoeira do Sul. Fico feliz que diminuíram bastante as gripes e asma na cidade, mas continuamos com apenas um pediatra pelo SUS em toda a cidade. Isso dificulta bastante, diz aqui a Patrícia. Obrigado, Patrícia, pela sua mensagem, pelo alerta importante aí que você faz. A Letícia da Silva também manda mensagem. Daniel, manda um feliz aniversário para minha mãe, Marlene, que estava de aniversário ontem. Então, parabéns para a dona Marlene, vai o abraço da Letícia, da equipe aqui do NT Sul também, por essa data tão importante, e nosso desejo de felicidades. O Antônio Marcos, também com a gente, acha uma boa ideia usar as placas solares, mas é uma realidade um pouco distante da maioria da população, diz aqui o Antônio, em função dos valores que ainda são praticados pelo mercado, para as placas solares. Obrigado, Antônio, pela sua participação. Você que não comentou ainda, tá aí o nosso número, tá na tela, mande sua mensagem, mande uma foto, conte a sua notícia e daqui a pouquinho a gente põe na telinha aqui da TV Novo Tempo. A gente já mostrou aqui no NT Sul várias reportagens de famílias beneficiadas por voluntários na melhoria das suas casas com o revestimento de caixas de leite. E para nossa alegria, uma dessas reportagens foi inspirada para uma telespectadora que está transformando a casa onde mora por conta própria. A repórter Lena Caetano, o cinegrafista Edson Michels foram conferir de perto e contam para a gente essa história. Em 8 de julho, exibimos essa reportagem mostrando algumas casas revestidas internamente com caixas de leite dentro do projeto de voluntários Brasil Sem Frestas. Mostramos também a ONG Anjos lançando o Cachoeira Sem Frestas em uma casa do bairro Cristo Rei. A Luciana assistia em casa. Foi quando teve a ideia de replicar o projeto na casa dela, que tinha algumas frestas, precisava de mais aconchego e de um cuidado especial. Ela mobilizou familiares e vizinhos para juntar caixas de leite e começou o trabalho. O trabalho da Luciane começou há cerca de 2 meses, mas a intenção é seguir em frente. Isso porque ainda faltam alguns trechos da casa a serem cobertos, a serem revestidos. Aqui, por exemplo, ainda tem cortina, mas a intenção é seguir em frente e cobrir tudo com caixinhas de leite. A minha casa antes tinha bastante fresta, bastante mesmo, sabe? Porque embora que tenha os mata-junta, sempre fica as frestas, Agora amei, tá muito bom. Evento não entra nenhum ventinho,
E tá ficando bonita. Tá ficando, eu tô gostando, eu tô achando bem legal. Por que essa iniciativa? Tu viu na TV e resolveu adotar? Sim, eu vi na TV e aí eu resolvi adotar, né? Comecei a juntar as caixinhas com doações da família, amigos. Aí eu comecei a fazer, aí me empolguei, agora tá quase tudo pronto. A casa onde vive a Luciane e os filhos, Valentina, Francisca e Eduardo, é muito simples, mas é própria. E a Luciane cuida de tudo com muito capricho. A família mora nela há 3 anos e ela projeta uma pintura para a parte externa da casa. A finalização das paredes internas com as caixinhas de leite, é claro. Está gostando tanto da ideia que divulga para motivar outras pessoas. Todo mundo que vê acha maravilhoso, muito bom. Que às vezes eu coloco no Face, né, até para incentivar, né, outras pessoas a fazerem também, porque fica legal, né? Fica bom e protege, né? Protege do vento. Fica bem quentinha a casa, fica maravilhoso. Enquanto converso com a Luciane, a Valentina discretamente dá um jeitinho de participar da conversa, mesmo sob o protesto silencioso da irmã Francisca. Até porque tu pretendia forrar com tabuinha. As duas discutindo. Não dá. O que tu tá achando da casa forrada assim com caixinha de leite? Bonita. Tá bonita? Tá mais quentinha a casa? Tira a mão da boca, não te Uhum. Ah? De noite, quando tem vento lá fora, quando tá muito frio, como é que fica aqui dentro? Fala, filha. Tá mais quentinho? É? Uhum. Tá gostando? Uhum. É? Uhum. Legal. E tu, Francisca, conta pra mim. O que tu tá achando? A casa tá com outra aparência, tá ficando mais bonita, tu não tá gostando, tá ajudando a mãe? Qual é a situação? Tô gostando. É? Tá mais quentinha a casa? Tá. Bem mais quentinha? Legal, bela atitude, né? Bom, nós vamos falar agora um pouco sobre política. 7 nomes foram confirmados para disputar a Prefeitura de Cachoeira do Sul. As definições ocorreram em convenções realizadas neste final de semana. O final de semana em Cachoeira do Sul foi de alianças firmadas que culminaram com a redução de 10 para 7 nomes chancelados a disputar a prefeitura. Abriram mão da cabeça de chapa para somar apoios a outros candidatos, Leide Marques, do PTB, Oscar Sartório, do Republicanos e Carlos Aguiar, do DEM. Com essas decisões, junto aos partidos, o novo quadro eleitoral ficou assim. José Otávio Germano recebeu o reforço do PDT, MDB e PSD. A chapa majoritária tem a professora Ângela Chu como vice. O Progressistas concorre com chapa pura à prefeitura e tem 23 candidatos a vereador. Dentro da coligação, o MDB tem 23 nomes disputando uma vaga na Câmara de Vereadores. No PT, a decisão também é de concorrer em chapa pura. Os nomes para a majoritária são o da ex-secretária de Saúde, Marta Caminha, e Lucas Steindorf, que trabalha no ramo da construção civil. E são 10 os candidatos na nominata para vereador. O PSL confirmou o que já havia anunciado desde o início dos rumores sobre candidaturas à prefeitura. Sem coligações, a chapa majoritária é composta pelo coronel Francisco Vargas e o professor Celso Lopes. A sigla tem 17 candidatos a vereador. O Podemos tem o atual vice-prefeito Kleber Cardoso e o administrador Rafael Quadros. Sem coligação com outra sigla, o partido tem 23 candidatos concorrendo a uma vaga na Câmara. O atual prefeito, Sérgio Gnatti, do PL, convenceu Oscar Sartório a ser seu vice, desistindo do sonho de mais uma vez tentar ser o chefe da administração municipal. PL e Republicanos somam 46 nomes à Câmara. O PSB vai para a disputa com o professor Gercei Silveira e o programador Adriano Trindade. A nominata de vereadores tem 19 nomes.
Leandro Balardim, do PSDB, ganhou a adesão de Leide Marques, do PTB, que concorre como vice. A aliança conta ainda com o apoio de PRTB e do DEM, de Carlos Aguiar, que abriu mão da candidatura a prefeito. A segunda será de definições para PSOL, PTB e PSDB, que realizam suas convenções e definem nominata para vereadores. O Conselho Nacional de Trânsito proibiu o uso de radares ocultos no Brasil. A partir de agora, todas as vias monitoradas deverão ter placas indicando a velocidade máxima permitida. Os medidores precisam estar visíveis. A regra entra em vigor a partir do dia 1º de novembro deste ano. O CONTRAN atende um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, ele solicitou novas regras para o Ministério da Infraestrutura. Um acidente na noite do último sábado deixou em estado grave a jovem Kevlin Silva, de Moura, de 24 anos. Ela e a amiga Michele Coles, de 21 anos, estavam num carro que colidiu contra o muro do supermercado IMEC da Avenida Brasil. As duas estão hospitalizadas. Kevlin tem a situação mais complicada e necessita de sangue do tipo A positivo. Quem quiser doar pode se dirigir ao Hemocentro do HCB, na Rua Saldanha Marinho. Diante da pandemia, a contribuição deve ser feita mediante agendamento, pelo telefone 51-3722-0727. O número está aparecendo aí na tela para você. Gente, o projeto Corona Zero, desenvolvido pelo Rotary em parceria com a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite, acolheu o asilo Nossa Senhora Medianeira, aqui de Cachoeira do Sul. 65 testes do tipo RT-PCR foram entregues na sexta e mais 50 devem chegar ainda esta semana. A entrega dos 65 testes para diagnóstico da Covid-19 e dos 4 kits de proteção individual para o asilo Nossa Senhora Medianeira em Cachoeira do Sul faz parte do projeto Corona Zero, Rotary Asilos. Esta é apenas uma das 3.500 instituições de longa permanência de idosos acolhidas pelo programa no país. Ao todo, 70 mil asilados devem ser testados. Vem de São Paulo, onde tem uma coordenação em Porto Alegre, que nos envia esses testes, que é o teste PCR, que é considerado o teste ouro, na verdade, né? Junto com todos os equipamentos de proteção, que vem macacão, luvas, vem a viseira, vem máscara, vem a proteção para os pés, para chegarem nos asilos e fazerem essa testagem e tentar, na verdade, a partir desse momento, tentar tratar esse pessoal e dar maior qualidade de vida para essas pessoas. A Fundação Rotária forneceu $525 mil aos 23 distritos brasileiros. Aos Rotary Clubes cabe o cadastramento dos lares de idosos. No momento que foi mandado, era uma corrida contra o tempo, né, para fazer isso. Então, no momento que chegavam as listagens, nós fazíamos as listagens e enviávamos, tinha sempre uma coisinha para arrumar, a gente arrumava, graças ao pessoal do asilo, assim, que foi extremamente acolhedor, né, com esse projeto, e a gente conseguiu. Cada teste custou para o Rotary R$600. E a boa notícia é que, além dos 65 entregues na sexta-feira para a testagem dos residentes, o asilo vai receber mais 50 testes para aplicar nos funcionários e nos voluntários. Evidentemente, a testagem, uma testagem mais eficaz, como esse teste, é um teste caro, que as nossas dispensas, o asilo jamais teria condições de fazê-lo, né? Então, esse teste propiciará um conhecimento mais aprofundado da real situação, vamos dizer assim, diagnóstica da doença aqui dentro da casa. E esses testes serão estendidos também aos funcionários, que é uma coisa muito importante, né? Então eu penso que esse teste, essa testagem no mundo inteiro está sendo dada importância, aqui na casa nem se fala, né? Então, muito boa a iniciativa do Rotary, maravilhosa a lembrança das pessoas que têm esse carinho pelo asilo. A testagem será coordenada pela Vigilância Sanitária de Cachoeira do Sul, seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde. Na quarta-feira que vem, já estão aí todos os outros testes para a gente atender os funcionários, né? Então vão ser testados todos os residentes, né?
que são as pessoas idosas mais os funcionários da instituição. Uma boa ação que certamente vai fazer muita diferença lá no asilo, né? Parabéns ao Rotary pela iniciativa. Gente, mais de 700 academias fecharam neste ano aqui no Rio Grande do Sul, segundo o Conselho Regional de Educação Física. E uma solução para muitos profissionais e para os alunos durante a pandemia foram as aulas mediadas pelas tecnologias. E mesmo agora, com os espaços voltando ao funcionamento, tem muita gente que está mantendo os treinos virtuais. Depois que experimentou os resultados, a Juliana não abre mão dos exercícios físicos, até enquanto não deu para ir na academia. Como eu tenho um problema no joelho, eu pensei que não seria bom eu parar, né, nesse momento, que eu ia ficar mais parada ainda, sentada, trabalhando de casa. Ficar em casa o tempo todo enlouquece um pouco a cabeça da gente. Para não pirar, muita gente trouxe a academia para dentro de casa. E esta também foi uma alternativa para o setor. No Rio Grande do Sul, cerca de 20% dos estabelecimentos fecharam definitivamente as portas devido às dificuldades econômicas. E os educadores físicos encararam o desafio. Aulas à distância e, principalmente, mediadas pela tecnologia. E agora, eu estou mais preocupada se vai chegar o som nelas, se tá alto, se tá baixo, se a conexão tá boa. Então, tudo isso, as 2 primeiras semanas, assim, eu fui aprendendo. Aí, assim, a conexão, eu tinha uma conexão, tive que mudar a conexão que eu tinha, tipo, mais mega, essas coisas de internet. As aulas de vídeo foram uma saída, assim, que a gente já utilizava de uma forma emergencial, assim, alguma viagem de aluno e tal, e passou a ser uma ferramenta muito boa para manter a renda, manter os alunos. E com a ajuda do meu filho, né, que entende um pouco não, bem mais do que eu nisso, a gente começou a fazer alguns vídeos do YouTube. Pois com vídeos postados no YouTube. A gente leva os pés um pouquinho mais à frente, se tiver fácil, a gente leva os pés um pouco mais para trás. Ou personal trainer online por diferentes plataformas. Acabou a desculpa para moleza. Não dá sequer para dizer que faltam equipamentos em casa. Olha a disposição da Juliana com as bombonas d'água. Eu sempre fui mais do uso do corpo como fonte de energia para o exercício. Mas sempre é preciso ter um kettlebell, que é aquele peso grande, ter umas coisinhas. Já que eu não estou num lugar onde tem os pesos, a gente foi improvisando. Tem uma lá, não tenho nada, tem um pano, tem uma cadeira, tem. Consegue comprar uma água? Tenho que ir no super. Beleza, esse é o teu treino. Mas para garantir saúde, é importante o alerta. Às vezes facilitou um pouco as pessoas procurarem e às vezes caírem numa enrascada, né? Uma blogueira, alguém que faz atividade e acha que sabe tudo e posta ali o seu treino. E o treino de uma pessoa não quer dizer que vai fazer bem para outra. Então, assim, mesmo que seja por vídeo, procure acompanhar vídeos de profissionais qualificados. Portanto, sempre tem um jeito de se exercitar, né? Não precisa às vezes tanta tecnologia, mas, claro, precisa o acompanhamento, né, de um profissional capacitado, qualificado da educação física. E você tem feito atividades físicas em casa também? Tem praticado alguma corrida? Tem ido à rua? Como tem sido no período da pandemia? Conte pra gente, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, 51997697129, tá na tela. Esse é o número para você participar, para você fazer o NT Sul com a gente, contar a sua notícia, né, e dar o seu recado aqui. Se você quiser fazer um vídeo, pode fazer o seu vídeo e a gente coloca o seu recado aqui. Ou mandar uma foto, fique à vontade para participar. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem a nossa transmissão ao vivo, a nossa live lá no Face, você também pode comentar. Aliás, vamos começar aqui pelo Facebook, as mensagens que chegam. Tem várias pessoas aqui comentando sobre aquele projeto das caixinhas, né? E a história que a gente contou da nossa telespectadora que revestiu a sua casa e certamente deixou aí a casa mais quentinha, né, para essa reta final do inverno. A Patrícia Assunção está com a gente lá em Blumenau, Santa Catarina. Diz ela aqui, melhor jornal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Patrícia. Grande abraço para você, para todo o povo catarinense, em especial para quem está em Blumenau, Santa Catarina. Obrigado pela participação.
A Ana Lúcia manda mensagem perguntando onde que ela pode entregar as caixinhas de leite. Ana Lúcia, a gente vai responder para você aí no Facebook, tá? Fique tranquila que a nossa equipe vai entrar em contato com você por mensagem no Face, tá bom? Obrigado aí pelo seu recado. O Marcelo Vieira também manda o seu recado, ele diz aqui que legal, boa iniciativa e o capricho faz toda a diferença. É isso aí, né, Marcelo? Obrigado pela sua mensagem e também pela opinião. A Noeli Nascimento diz aqui o seguinte: boa tarde, Daniel e equipe, boa semana a todos. Gostaria de ter o endereço da senhora Luciane, depois que vi a reportagem feita por vocês semanas atrás, comecei a juntar caixas de leite e gostaria de repassar. Vamos responder para você também, viu, Noeli? Nossa produção vai fazer contato hoje à tarde. E tem aqui ainda a Luciara Santos também elogiando, dizendo que ficou lindo, deu uma boa estética lá, inclusive. Obrigado, Luciara, pela sua mensagem elogiando a Luciane. Vamos aqui para a telinha, tem mensagens também chegando pelo nosso WhatsApp. A Isabel Cristina Machado, a Isabel é de Cachoeira do Sul, dizendo aqui parabéns para a Luciene pelo exemplo de reciclagem e pelo capricho. Ela diz aqui, um lixo que vira luxo. É isso aí, obrigado Isabel pela sua mensagem, pela sua participação com a gente aqui no NT Sul. Quem mais? A Jaqueline Vicente, de Cachoeira do Sul, ela diz aqui o seguinte: tenho vizinhos que prendem cão na divisa do pátio e o cão late o tempo todo. Tenho um menino de 4 anos, autista, a lei pode fazer algo? Pode sim, Jaqueline. Na verdade, é uma perturbação do sossego isso, né? Claro que dentro daquela ideia da posse responsável, o animal precisa ser mantido dentro do pátio, mas é complicado, né? É uma situação aí delicada que pode ter consequências, né? O bom seria conversar com o vizinho, né? Com delicadeza, pedir que ele cuidasse melhor do cãozinho aí para não ficar latindo, né? A Ana, aqui de Cachoeira do Sul, diz aqui o seguinte: quero mandar um abraço para minha amiga Andréia, seu esposo e seus filhos. Obrigado, Ana. E um abraço aí para a amiga, para todos que estão ligados com a gente. Tá aí a foto que a Ana mandou também para a gente. Muito obrigado, Ana, pela sua participação. Tem mais? Acho que não temos mais recados aqui. Temos sim, temos aqui o recado da Júlia, de Cachoeira do Sul. Estou ligada no NT Sul, aqui no bairro Noêmia. Obrigado, Júlia. Tudo de bom para você, para os amigos do bairro Noêmia, um dos maiores bairros aqui de Cachoeira do Sul. O NT Sul de hoje está terminando, mas você continua ligado nas notícias de Cachoeira do Sul através do nosso site, novotempo.com/NTSul. Também pelo Facebook, você pode acompanhar as informações, comentar e compartilhar. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. A gente se vê de novo amanhã ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Até lá. Tchau.